Olá, pessoal, aqui do canal da Bela. Eu estou muito feliz com o meu convidado de hoje. Para quem não sabe, eu já escrevi um livro sobre maternidade e nesse livro reuni muitos profissionais especialistas para poder desmistificar muitas coisas e passar mensagens muito importantes para a gente nesse momento da vida, principalmente de uma mulher. Então, um desses especialistas é o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, então, que é psicólogo e terapeuta de casais, grupos e família. Então, acho que nesse momento talvez o Alexandre esteja sendo muito requisitado. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui. Ô, Bela, querida, muito obrigado desde o início, obrigado desde o primeiro convite, desde a alegria de poder participar do seu livro, depois a gente participar do lançamento, viver tantas coisas bonitas, assim, acompanhando o seu trabalho e como você vai colocando a coerência entre o que você é e o que você vive a serviço do mundo. Isso é muito lindo. Obrigado mesmo. Ei, que bom. Li numa das entrevistas que você deu que a sua verdadeira motivação para ter filho, na verdade, era a sua esposa, e que a Dani, certo? E que vocês brincavam que vocês deveriam ter filhos juntos, mesmo se não quisessem ficar juntos. E aí eu faço essa pergunta por quê? Eu já ouvi uma psicóloga falando de algo muito interessante, que com o advento, assim, o avanço, na verdade, dos anticoncepcionais, por exemplo, a gente conseguiu, né, dividir o sexo da reprodução. E que a gente, como, né, normalmente pessoas, a gente coloca no casamento peso de um bom marido, um bom pai, um bom amigo, tudo isso numa pessoa só. E que a gente, de repente, talvez, porque isso é uma construção cultural, de repente isso não necessariamente se torne verdade. Quando eu li essa frase sua, eu falei, gente, olha que engraçado, mesmo não estando casados, eles gostariam de ter filho, porque talvez achassem que um era um pai perfeito, né, para o filho, e o outro achava que a mãe era a mãe perfeita para o filho. O que você acha dessa questão da gente idealizar muito numa pessoa só o companheiro ideal, o pai ideal, o amigo ideal, e como isso atrapalha muitas vezes o casamento, a paternidade, a maternidade? Como você enxerga isso? E antes de tudo, você só responde se você achar que a pergunta faz sentido, porque eu posso estar aqui, né, pirando. Não, é uma pergunta importantíssima, porque dentro das desidealizações da maternidade está também a desidealização do casamento, né? Certamente, porque esse nível de projeção num parceiro ou numa parceira vai dar ruim 100%. Não tem chance disso funcionar, porque nenhum humano é capaz de ser essa excelência em tantos papéis para um outro ao mesmo tempo, né? Então, essa minha história com a Dani, ela é muito engraçada. A gente está junto há mais de 20 anos e a gente teve 2 períodos nesses mais de 20 anos em que a gente não esteve como casal. E nesse segundo período, que foi um período muito pequeno, a gente conversando, ela me ligou, eu morava no Chile na época, ela me ligou no dia do meu aniversário e aí a gente comentando, assim, a gente nunca deixou de ser melhor amigo, e então a gente comentando sobre as desventuras em série amorosas que a gente estava vivendo, só entrando em casinha. E aí ela falou assim, vamos fazer um combinado? Se até os meus 35 anos nada der certo, eu vou desistir dessa história de marido e eu quero pelo menos ter filho com você. Eu falei, eu topo. Ai, Então, gente. foi assim. Mas a real é que 4 meses depois, a gente estava se encontrando no Chile e reatando a relação no dia 11 de setembro de 2001, no dia da queda das Torres Gêmeas. Ela chegou em Santiago e tal. E aí a gente recomeçou a nossa história e estamos juntos até hoje. Mas, e 3 filhos, né? Mas tem essa expectativa, né? De colocar o ideal, de projetar, né? Esse parceiro ideal. Eu acho que isso que é importante, não é? A gente pensava, e a gente hoje pensa mais ainda depois de ter 3 filhos, que quando você escolhe uma pessoa para construir uma vida com ela, conjugal, o nível de interseção é um. Agora, quando você vai construir
uma maternidade, uma paternidade com uma pessoa, o nível de interseção tem que ser maior, porque vocês vão ter que construir acordos durante a vida inteira do filho, e que vão ter que ser razoáveis, né? Porque senão vocês vão ter duas culturas diferentes, e aí é um casal separado, e tudo bem, a criança se acostuma com isso. Agora, em querendo estar casado, tem que ter interseção de mundos. E a gente sentia que a gente tinha muita interseção de mundos, que a gente combinava muito no que a gente queria para a vida, no que a gente queria para o planeta, no que a gente queria para um ser que viesse a nascer da gente. E foi isso a razão dessa frase, né? Então, a construção da maternidade e da paternidade, né, quando é um casal heteronormativo, né, a construção da maternidade e da paternidade muitas vezes vem depois que o filho nasce, é que cai a ficha que, minha Nossa Senhora, a cultura familiar do meu marido vai influenciar na vida do meu filho. A minha sogra vai ser uma figura de referência para ele. Puta merda, eu não tinha pensado nisso. Esse tipo de coisa. A gente casa não é com o príncipe, a gente casa também com as verrugas do sapo, entende? A gente casa com todo o pacote, né? Com uma cultura familiar, a gente casa com a visão de mundo, a gente casa com os ideais, com a noção do que é sagrado, do que é profano, a gente casa com tudo isso, e tudo isso entra nessa conta dessa peneira que a gente faz entre o meu jeito de ver a vida e o seu jeito de ver a vida, para construir uma cultura familiar que nasce com o filho. Exatamente. Ah, incrível. E aí vem a outra pergunta, né? O que a gente pode esperar depois de se tornar pai e mãe? O que a pessoa, Bom, né, pode esperar? A gente já sabe, mais ou menos. Bom, em primeiro lugar, é que a gente pode esperar uma bela metamorfose, né? Então, a maternidade e a paternidade, quando elas são assumidas como uma experiência existencial, elas são uma experiência de troca de pele, pelo menos, para usar uma metáfora leve, né? Porque você deixa de ver a vida da forma como você via, né? Por exemplo, é o primeiro grande compromisso com a eternidade que você faz. Você fala para a vida assim, ó, pode mandar um filho para mim, seja biológico ou adotivo, eu não sei exatamente quem ele vai ser, como ele vai ser, qual o temperamento que ele ou ela terá, não sei sexo, não sei nada, quais vão ser as preferências, que tipo de mundo ele vai escolher habitar, que tipo de coisas vão fazer sentido ou não vão fazer para ele ou para ela, e eu vou me adaptar a tudo isso. Então, você está assumindo um contrato de abrir as portas internas da sua capacidade de adaptação para um outro, da sua disponibilidade para encontrar um outro genuinamente, e um outro que você vai construindo a intimidade aos poucos, que você vai conhecendo aos poucos. Então, o filho é sempre uma novidade que vai se descortinando diante dos nossos olhos. Quando a gente acha que conhece o filho ou a filha, lá vem ele ou ela e fala uma coisa e você pergunta para ele, mas de onde você tirou isso? Onde você aprendeu isso? Então, o filho é sempre uma experiência de estranhamento, mas também uma experiência de intimidade, de conexão amorosa, de embelezamento da alma, né? Então, é tudo isso junto, e sem perder nenhuma parte. Então, não romantizar a maternidade significa assumir que vai ser uma experiência de transformação, muitas vezes muito dura, porque os nossos filhos nos colocam diante de desafios emocionais muito maiúsculos nas nossas vidas. Não tem nenhum filho que não exija muito das emoções da mãe e do pai, né? E também podemos prever que a gente nunca mais vai ver a vida da mesma forma. A gente nunca vai ver a própria morte da mesma forma, a gente passa a temer a própria morte de um jeito diferente, pela única razão de a nossa morte passar a importar tanto para um outro, né? Então, agora, em tempos de Covid, isso grita mais alto, né? Ontem eu recebi um WhatsApp de um amigo me dizendo que está voltando, ele é baiano, mas mora aqui em São Paulo, que ele, a esposa e o filhinho de menos de um ano estão voltando para Salvador porque eles querem estar por lá. Se acontecer qualquer coisa com eles em termos de Covid, eles estão perto da família para amparar o bebê. Então, você veja que a consciência da morte muda. Então, a consciência da vida também muda, porque essas duas consciências estão unas, né? Com certeza.
Com certeza. E aí vem uma questão também que você até falou da adaptação. Eu sempre, acho que a gente ouve bastante, porque a maternidade, assim como a paternidade, transforma muito uma pessoa. Isso sem dúvida, é uma mudança completamente, né? Como você mesmo colocou. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu sempre acredito que a criança ela chega na nossa vida e a criança ela vai ser moldada, ela vai crescer adaptada àquele ambiente. Não necessariamente a gente vai precisar transformar tudo para receber aquela criança, porque daí vem, muitas vezes, eu acho, o receio ou até mesmo o medo de pessoas de terem filhos, porque falam, nossa, mas não, minha vida tá tudo encaminhando agora, se eu tenho um filho vai bagunçar tudo, vai tudo sair do trilho. E eu acredito que isso não necessariamente é verdade, porque eu vejo por experiência própria, assim, a gente tem uma vida meio nômade, sabe? A gente está sempre num lugar, o Nino vai fazer 4 anos agora, ele já morou em 4 cidades diferentes, em 3 países diferentes. E as pessoas falam, nossa, Bela, a sua relação com filho, com família é muito leve, assim, porque parece que você não deixa de fazer as coisas por ter filhos. E eu acho que isso também é uma lição que a gente tira da maternidade, de que, obviamente, a maternidade me transformou, mas não deixou de eu conseguir prosseguir com os meus sonhos, a minha realização, né, pessoal, como mulher, como pessoa, como profissional. Então, obviamente, eu tive todas as condições necessárias para que isso acontecesse, uma grande rede de apoio, né? O meu marido, ele é muito maravilhoso, assim, né? Me acompanha em tudo. Então, eu acho que isso é bom de ser falado, né? Que a maternidade ela é transformadora, mas não necessariamente é um empecilho na vida da pessoa. Nossa, não sei nem se eu mereço falar alguma coisa depois de uma fala tão bendita. Me perdoe se eu for fazer algum tipo de Não, fala o que complemento, porque eu você acho que quiser. não é necessário mesmo, porque o que você está dizendo é tão fundamental quanto a gente assumir que quando nasce uma mãe, não deixa de existir uma mulher, em todas as suas facetas. Em quantas facetas essa mulher quiser exercer e exercitar a vida. Então, essa transformação de uma mulher antes para depois da maternidade não pode ser excludente com nada. Ele é demandante e ele vai exigir que você faça algumas concessões para dar conta dos processos dele. Né? Mas você vai vendo a autonomia dele aparecendo. Eu costumo dizer, por exemplo, quando o bebê começa a andar, ele dá aquela andadinha e olha para trás, sorri e continua andando de novo. Eu coloco a seguinte legenda nessa cena. Ó, mãe, eu estou indo para o meu mundo, pode voltar para o seu, viu? Pode voltar para o seu, que eu estou indo para o meu, eu estou indo buscar a minha vida e não esquece da sua, não. Né? Então, é como se ele tivesse reforçando essa ideia de que você tem uma vida para além dele. Isso é importantíssimo para ele saber. Né? Porque é muito pesado também para um bebê e para uma criança ser tudo para uma mãe. É muito pesado. Né? Sim, sim. E é muito pesado para uma mulher viver numa sociedade que ainda diz que ela deve ser só isso. Isso a gente tem que combater de todas as formas mesmo. Concordo totalmente com você. Exatamente. Aí vem uma pergunta que eu sei que você fala bastante sobre a importância do cuidar e da mulher, né, de se valorizar, porque muitas vezes, né, agora acho que estamos nessa pandemia, em isolamento social, na quarentena, e muitas pessoas entenderam o que é ficar em casa cuidando das crianças, cuidando dos filhos. Como você enxerga e eu já falei bastante sobre isso no Dia do Trabalhador, inclusive eu fiz uma homenagem às mulheres que cuidaram enfim, de mim, porque eu acho que é um trabalho que não é reconhecido, ele não é valorizado. Então, qual é a importância da valorização do cuidar, principalmente para a mulher, né? A mulher que normalmente, né, ela faz o trabalho doméstico não remunerado, que é basicamente esse trabalho do cuidar, né? Então, como que você enxerga isso para a importância disso, dessa valorização para a vida da mulher? Essa é uma das minhas esperanças com a Covid.
Eu não sei se a gente vai chegar até aí, mas eu não canso de esperançar. Para mim, a experiência da quarentena, ela é uma experiência, primeiro, do homem entrar em contato com o quão pouco íntimo ele estava da própria casa, né? Eu tenho um grupo terapêutico de homens que agora está funcionando online, gratuito e tal. Depois, se você quiser, eu posso deixar o link para você deixar na descrição do vídeo e tudo mais. Claro. Mas lá, a gente, quando entrou em quarentena, os homens foram falar, sabe o que, Bela? Nossa, eu descobri que eu não habitava a minha própria casa, porque eu não sei onde fica a vassoura, eu não sabia onde ficava o pano, eu não sabia onde ficava isso, onde ficava aquilo, e eu precisava ficar pedindo tutorial para minha companheira o tempo inteiro, né? Então, a gente está aprendendo a habitar a casa de uma forma diferente e habitar a família. O que significa habitar a família? Significa rever essa hierarquia absolutamente desregulada entre os gêneros no casamento, do ponto de vista da carga mental, né? Do ponto de vista da mulher ter que gerir o lar, ter que pensar em tudo, ter que decidir quem vai fazer o quê, quando, o que está faltando na compra do supermercado, e etc, etc, etc. Né? Normalmente, nós usamos frases de privilégio para dizer isso. Ah, mas eu não posso acordar na hora que você amamenta porque eu preciso trabalhar no dia seguinte. Ah, mas eu não posso isso, eu não posso brincar com ele agora porque eu tenho uma reunião online agora com o meu chefe no meio da quarentena, etc. Então, o tempo inteiro nós homens, somos acostumados a que o nosso privilégio não pode ser questionado. Mas a exaustão da mulher tem que ser normalizada. Então, a expressão do cuidado doméstico, numa cultura patriarcal, é sempre um tipo de trabalho que é invisibilizado e diminuído na sua importância. Tudo que é doméstico é menos importante do que tudo que está do lado de fora. Do lado de fora eu tenho o meu trabalho, do lado de fora eu tenho o carro ostentando para o mundo o carro que eu comprei, os bens que eu acumulei, o trabalho que eu tenho, e do lado de dentro é aquilo que eu preciso para viver. Assim, entro na minha casa, habito, né, durmo e volto para trabalhar em altas jornadas de trabalho. A quarentena É o está básico. questionando esse modelo. Sem isso, não existe o trabalho produtivo, né? Sem o trabalho Isso. reprodutivo, não há. Até porque as mulheres, elas formam o maior bem do capitalismo, que é esse sistema no qual a gente vive, que é a força de trabalho, né? A mulher, Isso. ela cria, ela amamenta e ela bota na escola, aí ela faz a comida e lava a roupa e tal, e aí não é reconhecida por isso. É muito triste. Isso. Isso que você falou, Bela, é tão importante a gente salientar, por isso que a gente tem problema para validar a amamentação na nossa cultura, porque quando a mulher decide amamentar, ela dá as costas para o sistema capitalista, ela fala assim, não vou produzir para você, sistema, eu vou produzir para o meu filho, eu vou produzir leite, eu vou deixar de produzir isso que eu produzi até aqui, vou produzir alimento, nutrição emocional, vínculo, conexão com meu filho, e é isso que eu vou fazer agora. E é por isso que a amamentação é um símbolo tão pouco valorizado na nossa cultura, porque é o que está do lado de dentro, né? É o Sim. que fica dentro de casa e dentro da conexão mais profunda, amorosa que a mulher constrói com seu bebê, com a sua criança, né? Então, a experiência agora do homem poder olhar para o quanto ele negligencia a responsabilidade do cuidado doméstico, do cuidado dos filhos, o quanto isso é pesado, o quanto a gente chega no final do dia o pó da rabiola, quando a gente tem que viver todos esses papéis no mesmo espaço. Isso está sendo importantíssimo, está causando muito conflito conjugal, precisamos olhar para isso, né? Às vezes está causando, inclusive, violência na família, os números estão aumentando de denúncias. No Rio de Janeiro, depois da quarentena, aumentou 50% o número de denúncias de violência contra a mulher. Então, isso tudo é efeito dessa assimetria de poder que a gente ainda tem na nossa sociedade, mas desse espanto de nós, homens, de não entendermos que isso é parte da nossa vida, né? Então, tomara que esse vírus construa uma quarentena suficientemente longa para a gente poder passar por essa fase mais sombria de não aceitar isso como parte das nossas responsabilidades
tradicionais e cotidianas e transformar isso como uma coisa que a gente passe a valorizar do mesmo jeito que a gente valoriza o nosso trabalho, sabe? De um homem poder chegar para o patrão dele na reunião virtual e falar assim, olha, eu não posso agora, eu estou aqui, vou precisar trocar o meu filho, me dê 5 minutos que eu vou trocar o meu filho aqui. Essa cena precisa começar a acontecer, entende? Nossa, que maravilhoso isso. Já pensou? Tomara, tomara. Pois é, teve Exatamente uma cena isso. muito engraçada. Eu vou te contar uma cena muito engraçada. Uma psicóloga amiga minha que me contou essa cena que aconteceu com ela. Que ela estava atendendo uma paciente, a paciente chorando aqui no celular. Entra o filho dela de 3 anos e fala assim, mãe, a minha bunda está coçando muito, você pode coçar a minha bunda? Ai, meu Deus do E céu. aí disse que a moça que estava chorando no telefone começou a dar gargalhada. E aí ela foi, coçou a bunda do menino, o menino falou obrigado, foi embora. Gente, que hilário Então, isso. essa cena, para mim, é uma cena que a gente pode colocar assim, é leve, é divertida, é irreverente, né? Faz a gente achar até fofo. Mas essa cena, para mim, representa o lugar mais honesto que a gente precisa colocar a vida doméstica, privada e a vida pública do trabalho nesse momento de quarentena. Não tem outro jeito dela. Né? A qualquer momento pode acontecer que a gente precise interromper essa entrevista aqui, porque um dos meus 3 filhos vai fazer um pedido aqui urgente, né? Ou que um dos seus 2 filhos vai chegar, mãe, eu estou precisando de você aqui. A gente vai precisar interromper a entrevista e ir lá atender os filhos e volta, liga a câmera de novo, faz qualquer coisa. Então, esse tipo de asepsia que a gente costumou construir entre a vida profissional e a vida doméstica está sendo fundamentalmente questionada na quarentena e acho importante que seja. Que bom, tomara mesmo. E eu vou voltar um pouquinho e perguntar que você trabalha muito com puerpério, né? Esse Sim. momento que realmente é bem complicado, né? E muitas mães acabam lidando de maneiras bem diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, do que principalmente as mulheres, né, podem esperar desse momento do puerpério e todas as suas Olha, fases. Olha, o puerpério, ele é injustamente colocado na nossa cultura como sinônimo de quarentena, mas o que a gente achava que era quarentena antes dessa. Quarentena no Essa tá até sentido maior, mais né? século XIX. Essa está até maior. Mas esse nome, puerpério, é um nome que muita gente desconhece, mas nós trabalhamos com ele como o sinônimo de um outono da identidade feminina. Então, imagina uma árvore, a mulher é essa grande árvore que tem, né, um fruto. E esse fruto nasce logo antes do outono. Então, primeiro ela dá o fruto ao mundo e depois as folhas caem. Então, essa grande árvore, mulher, que fica outonal no puerpério, ela está deixando cair um monte de pedaços da alma dela para deixar um espaço vazio para ser preenchido pela nova identidade que a maternidade traz. Então, são muitos lutos, são muitas despedidas de uma vida que ela não tem mais e que ela precisa acolher todas essas dores, essas ambivalências. Ela está profundamente encantada pelo filho, ela está com medo do tamanho da responsabilidade, ela está vivendo uma crise no casamento, porque o encaixe mudou, porque agora o encaixe tem que incluir o filho como eixo central da vida. Ela está preocupada com o retorno ao trabalho, porque daqui a 4 meses ela acha que é muito pouco tempo para voltar a trabalhar, porque ela está embevecida com a conexão com o filho e daqui a 4 meses ele vai ser ainda muito pequenininho para deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa. E ao mesmo tempo ela tem saudade de quem ela foi, ela está se sentindo oprimida pelo excesso de tarefas que um bebê traz, isso é da natureza humana. O bebê é um ser hiperdemandante que faz essa mulher ter privação de sono, que faz ela se sentir exigida como jamais foi, né? Enquanto isso, a mãe dela está batendo na porta dela dizendo, filhinha, toma aqui uma canja que eu fiz para você, e ela pode estar em profunda desconexão com essa mãe dela, porque ela está fazendo uma viagem no túnel do tempo, voltando a pensar
como era a mãe dela quando ela era este bebê, como foi a maternidade dessa mãe, né? Pode ela estar num momento de perdão íntimo com essa mãe ou de profunda crítica se ela sente que a mãe não teve o nível de conexão que ela está conseguindo ter com o filho. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo é um caldo muito complexo de uma experiência que demora a passar, que tem várias fases e que exige da mulher muito mais do que ela tem para dar. Então, ela precisa inventar energia, ela precisa inventar resiliência, ela precisa inventar capacidade de passar por aquilo. A energia ela consegue através da conexão com o bebê. Quanto mais ela se entrega à fusão com o bebê, mais ela é energizada por esse vínculo, e esse vínculo vai fazendo dela uma nova pessoa, né? E o casamento precisa acompanhar esse nível de transformação. Muitos casamentos terminam no puerpério porque a mulher embarca nesse túnel, né, de transformação muito impressionante e o marido fica lá atrás, querendo recuperar aquela mulher que não existe mais e que ela nem quer que exista mais. Né? Querendo que as coisas voltem a ser de um jeito que não é mais possível ser. E sem a força para se adaptar a essas novas condições em que a vida está exigindo desse casal. Então, o puerpério é tudo isso, por isso é que é um grande outono, muitas folhas caem, muitas ilusões caem. Às vezes ela entrou na maternidade super idealizada, que a maternidade ia ser uma coisa muito mais simples, e de repente vem aquele rojão, aquele choque de realidade, ela fala, caramba, é tudo isso, é assim mesmo, é. Então, o puerpério é hiperexigente e faz coisas maravilhosas por essa mulher, porque faz com que ela se descubra numa envergadura da alma muito maior do que ela imaginava. A mulher puérpera é uma mulher super poderosa, né? E por isso que as empresas têm que empregar mães, porque as mães são essas mulheres turbinadas, multitask, né? Uma mãe puérpera, ela faz 30 coisas ao mesmo tempo e aproveita que eu tô calma. É verdade. Nossa, mas É muito legal, é muito legal. É luz e sombra, mas é muita potência. Puerpério é muita dor, é muita despedida, mas também é muita potência. Então eu adoro trabalhar com isso mesmo. É uma potência mesmo. Eu acredito que as pessoas falam assim que eu realmente mudei muito depois do nascimento do meu segundo filho, na verdade. O puerpério com o meu segundo filho, com o Nino, foi muito forte, foi muito intenso. Eu tive um parto, né, domiciliar, então acho que a ocitocina estava assim bombando, não tinha ninguém, só estava eu, meu marido, a minha filha e o Nino. Mas foram assim, acho que os 15 dias mais felizes da minha vida até hoje, assim, não tem sensação que eu consiga comparar. Realmente foi um momento muito feliz, de muita felicidade plena, assim, foi algo transformador. E aí eu me senti sabe, caramba, eu sou uma mulher super poderosa. E apesar de que por eu já ter tido a Flor, talvez isso não fosse tão transformador para mim, mas foi. Foi no nascimento do meu segundo filho que eu me senti essa mulher que você acabou de descrever. E eu queria que você falasse do desafio de ser criança hoje e do desafio de ser criança durante uma quarentena. Bom, o desafio de ser criança no nosso mundo é vencer uma sociedade adultista. Vencer uma sociedade que não cria espaço para essa como um ser de direitos, né? Então a gente é criança e pede que ela seja menos criança do que ela precisa ser. Pode voltar um pouquinho, porque craquelou aqui a sua fala. Ah, tá bom. Deixa eu mudar aqui a minha rede. Eu tenho duas redes aqui. Eu vou mudar aqui a rede para ver se fica melhor. Peraí. Tá.
Tá melhor? Estou te ouvindo super bem. A imagem está ótima. Bom, Oi? Será que é a minha aqui? Não. Eu acho que a outra estava melhor. Agora Tá tô ouvindo, melhor? agora tá bom, agora tá ótimo. Ah, tá ótimo, ok. O desafio de ser criança na nossa sociedade é superar o adultismo da nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade adultista. O que significa isso? Significa um mundo que não olha para a criança com empatia, que não olha para ela, dando a ela os direitos e as necessidades que ela tem para se desenvolver bem. Então, a gente sempre pede de uma criança que ela seja menos criança do que ela precisa ser, para simplesmente ser e se desenvolver. Então, a gente, nessa quarentena, está sendo confrontado com isso, né? A gente está voltando para dentro de casa e tendo que habitar aquele espaço com aquela criança que precisa correr, que precisa gritar, que chora quando fica triste, que pede conexão quando tem medo, e não são poucos os momentos numa pandemia em que a criança se sente insegura, então ela vai grudar mais na gente, ela vai pedir mais conexão, ela vai ter mais pesadelo e se aninhar no nosso sovaco de noite. Né? Ela vai fazer um monte de movimentos que vai dar para a gente a real dimensão da infância. E é importante para cada uma e um de nós olhar para essas dificuldades que nós estamos tendo na quarentena e olhar e se fazer essa pergunta se eu estava com um olhar adultista para o meu filho, né? Que não dava a ele ou a ela a oportunidade de viver a vida do jeito que ele sabe e consegue viver. Né? Nós estávamos pedindo de uma criança que ela fosse muito mais ajustada, sabe? Adaptada, adultizada do que ela merece ser para se desenvolver bem. Né? Então, essas nossas dificuldades servem para a gente olhar para a gente e para a gente se abrir para receber esse abraço dos nossos filhos, que, na verdade, estão nos convidando para a gente brincar. E há quanto tempo a gente não brinca? Sabe? Há quanto tempo a gente não tem tempo para brincar com eles? Né? E o que a brincadeira, para que eles estão nos convidando, para onde essa brincadeira nos leva? Nos leva para lugares muito, muito melhores de nós. A gente fica mais criativo, a gente fica mais aberto, fica mais flexível, fica mais adaptável. Então, a companhia dos nossos filhos durante a quarentena pode ser a nutrição emocional que a gente precisa para se adaptar a esse novo mundo que já está surgindo diante dos nossos olhos, sabe? Se nós estamos assustados com termos que usar máscaras agora e a gente não sabe por quantos anos a gente vai precisar fazer isso, né? Por que não convidar os nossos filhos para brincar com as máscaras? Para a gente brincar dentro de casa disso, para a gente ludicizar esse momento, né? Para a gente brincar de pique-pega, como um de nós sendo o coronavírus, que vai te pegar. Olha, eu sou o coronavírus, isso rolou aqui em casa um dia. Eu sou o coronavírus, eu vou te pegar. Né? É o novo polícia bandido, né? É verdade. Maravilhoso. Então, a brincadeira que a infância está nos convidando a ter nessa quarentena é um chamamento para a gente recuperar um pedaço da nossa alma que estava esquecida com a fumaça das horas desses dias acelerados, de excesso de trabalho, de muita urbanidade, de engarrafamento, sabe? Vamos aproveitar, porque a gente está assustado com a pandemia, vamos agarrar os nossos filhos e assumir que a gente naquele momento está com medo e que a gente precisa de um abraço dele. Não somos só nós que regulamos os afetos dos nossos filhos, eles também nos ajudam a passar pelos momentos difíceis. Então, as crianças estão aí para fazer a conexão mais bela, para usar a palavra que a gente adora, a conexão mais bela que a gente possa ter nesses tempos. Ai, maravilhoso. Acredito muito nisso. E acho que você até já falou um pouco sobre essa minha próxima pergunta,
E a última, infelizmente, porque eu poderia estar aqui falando horas com você, esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, é um momento de crise e, claramente, um momento de convite à mudança, né? Eu acho que o ser humano Sim. tem uma natureza muito imediatista e, normalmente, ele muda, assim, ele coloca coisa em prática que ele já sabe, mas ele fica lá postergando por causa da nossa, enfim, vida, né? A rotina que vai engolindo essa decisão, né, de efetivamente colocar em prática aquilo que a gente sabe que deveria estar fazendo e deixar de lado que as coisas que não são boas para a gente. E eu vejo que no momento de, né, descoberta de que vai ser mãe, por exemplo, isso a mulher fala, nossa, agora eu quero comer bem porque eu quero que meu filho se alimente bem e tal e tal. Né, quando você tem uma doença, né, que você se defronta com a morte, né, com a ideia da morte, aí você fala, não, opa, agora eu vou mudar e tal. Você acha que essa crise, essa pandemia que a gente está vivendo pode transformar o ser humano para melhor? Olha, eu sou um cara super esperançoso, viu, Bela? A coisa que mais fundamenta o meu olhar para a vida é a esperança no humano. Então, eu tenho sim esperança, mas eu também sou muito realista de imaginar que ao lado dessa transformação virá uma quantidade inúmera de traumas, de dores ainda não elaboradas, porque essa pandemia está trazendo, por exemplo, lutos muito estranhos, né? Pessoas estão perdendo pessoas próximas e não têm mais a condição de enterrar, de velar, de serem abraçadas. Por exemplo, se a gente está falando só aqui de uma dimensão das dores dessa pandemia, que vão deixar marcas muito profundas e que depois que ela passar, a gente vai precisar cuidar disso como planeta. Porque o planeta inteiro vai ter enterrado milhões de mortos sem rituais que ajudam a gente a passar para a fase seguinte da vida. Então, sim, haverá traumas, haverá marcas que cada um de nós vai saber aonde é que ficou marcada a experiência dessa pandemia, mas eu acho inevitável que a gente se transforme como planeta, né? Que a gente escute, porque para mim, eu fiz uma live outro dia com o meu compadre, que eu tenho o privilégio de ter um afiliado indígena. Ele é líder dos Guaranis aqui do Pico do Jaraguá, o Davi. E o Tupanzinho, meu afiliado. E a gente fez uma live outro dia e ele estava me dizendo a interpretação dos Guaranis sobre a pandemia, né? Então, ele falava da necessidade da gente deixar de ter esse olhar antropocêntrico, centrado no humano, meio umbigocêntrico, e pensar que essa pandemia, o que ela está fazendo por todo o ecossistema da Terra, né? As notícias que a gente está recebendo já da regeneração da natureza, né? Do que representam as outras formas de vida na Terra, para além do humano, e o que essa pandemia também está fazendo com isso. Para a gente olhar para isso, porque provavelmente, se a gente não tivesse o coronavírus como um chamamento urgente, necessário, imperativo, para a gente ficar dentro de casa, para a gente parar de poluir, para a gente parar de desmatar, etc, 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 a vida ficaria insustentável. Então, vai ter um ganho aí de relação com o meio ambiente, que eu não sei se o capitalismo vai permitir que a gente transponha como uma sociedade com lucidez, né? Porque o capital tem esses meandros assim de fazer a coisa acontecer para além do absurdo, mas eu acho que a gente precisa escutar essa relação com a natureza, a relação com a nossa comida, a relação com os animais, a relação com o espaço, a relação com o tempo. Tá muita coisa sendo questionada para a gente não sair profundamente transformado, né? O fato da gente ter que estar com os nossos dentro de casa o tempo todo está levando a gente a pensar no que a gente faz com o nosso tempo, no que a gente precisa e não precisa da vida, a noção de essência e supérfluo, está tudo sendo colocado no mesmo balaio de reflexão, né? Espero que a gente possa desenvolver diálogos como esse que a gente está tendo aqui, né, com as pessoas que a gente ama e admira, para a gente ir aprendendo a construir uma nova forma de vida a partir desses ensinamentos que o senhor Corona está trazendo aí para a gente. Ai, é bom ouvir pessoas esperançosas falarem.
E queria te agradecer, viu, Alexandre, mais uma vez pela participação aqui no canal. E, como eu já falei, poderia ficar conversando com você horas e eu espero que você possa voltar para a gente falar de mais coisas importantes para a nossa vida. Muito obrigado, querida. É sempre um prazer estar com você. A última vez que a gente se viu foi no show dos seus irmãos, né? Do seu irmão, dos Foi, seus sobrinhos, no Gilsons, né? Gilson. Muito gostoso. Gilsons, sou fanzaço deles. E muito obrigado, um beijo para todo mundo aí da sua família linda. Tá no forninho aí o meu primeiro livro, vai se chamar Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. É um livro todo escrito em formas de cartas. Vai sair pela editora Planeta, ainda dentro da quarentena. Ele teria sido lançado em abril, mas quando a gente fechou tudo, a gente não sabia o que ia acontecer. Agora a editora decidiu lançar. E quem quiser conversar comigo, né? Se quiser continuar o papo, eu adoro conversar, pode me acionar no Instagram, Alexandre Coimbra Amaral, e me escrever que a gente conversa e continua os diálogos a partir do ponto que vocês quiserem. Você está salvando um pedaço da minha quarentena. O Bela Cozinha está fazendo milagres na minha casa, porque eu que fiquei com a cozinha. O Bela Cozinha está aqui fazendo revoluções. Muito obrigado, Que viu? bom, que bom.